dia, graça e paz, meus amados irmãos, amigos. Jesus, durante o seu ministério, ele realizou grandes maravilhas. E, dentre essas maravilhas, ele promoveu muitas curas. Nós vemos no Evangelho de Marcos, nesse trecho que foi lido, no versículo 1 do capítulo 5, diz assim: eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Então, mal Jesus chegou e ele já teve um trabalho pela frente, né? Alguém o procurou. E não foi só esse endemoniado, né, Gerazeno, mas no versículo 21, o trecho que foi lido, né, tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira-mar. Então as notícias se espalhavam. Tem um mestre com capacidade de curar. Então o que as pessoas faziam? Opa, eu tenho um problema lá, eu vou atrás desse que realiza essas curas, né? Se você tem um problema de saúde, principalmente, né, e alguém fala para você: olha, tem um médico muito bom ali, eu acho que você deveria procurar ele. Ele tem feito maravilhas. E o que nós fazemos? Nós ficamos parados? Não, nós vamos lá. Marcamos a consulta, insistimos, né? Tem casos aí que a agenda do médico, você sabe que é apertada, e a gente insiste. Por quê? Porque é algo que é um problema, é algo sério, é algo que não, a gente, quem já teve uma dor sabe, né? A gente quer acabar com essa dor. A gente quer o resultado, né? E nós, como uma geração fast food, uma geração do controle remoto, né? As coisas rápidas, né? Falo geração do controle remoto porque as TVs antigas, eu sou mais antigo um pouquinho, né? Eu vivi o período de que para você mudar de canal você tinha que ir numa chave seletora ali. Então as pessoas não mudavam tanto de canal, né? Escolhia um canal ali, ia lá, ligava a TV. Mas hoje não, né? Se uma coisa não está boa para você, você vai lá e muda de canal, muda de canal. A geração fast food, por quê? Coisas rápidas, né? E nem sempre as coisas são rápidas, como nós estamos aprendendo aí na escola dominical, sobre a sabedoria, esse caminho para obter a sabedoria, lá no livro de Tiago. E é um processo. E é difícil passar por um processo quando está doendo. Eu sei disso, eu já vivi situações assim, né? Porque a dor incomoda, ela é latente, né? Ela está ali, né? A pessoa chega ao ponto de ficar assim, afeta até a sanidade, dependendo do tipo de dor que a pessoa está vivendo. Ela quer acabar com aquela dor a qualquer custo, né? Então, são situações assim que são desesperadoras. Então, Jesus estava diante de muitas pessoas nesse tipo de situação. Pessoas querendo a cura, né, em busca dessa melhora, né? Então, Jairo surge na história. Quem que era Jairo, né? Lá no versículo 22, né? Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés. Ele implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo, vem por favor e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Eu consigo imaginar a dor desse pai. Quem tem filhos, ao ver o filho doente,
a gente quer aquela dor para nós, a gente quer pegar aquela dor e tirar, porque a gente vê o sofrimento, né? A gente quer, de alguma forma, retirar aquela dor, e até, eu já pensei nisso, né? Às vezes que o meu filho está doente, eu falo, Senhor, ele é tão pequeno, né? Tão novo, né? Que eu passe por isso, não ele. E os pais têm essa visão, né? Tem essa, se pudesse trocar, né? A gente assumiria essa dor no lugar do nosso filho. Então eu entendo um pouco desse desespero aí de Jairo, né? Algo assim de chegar ali, se prostrar diante de Jesus, e olha, ele era o dirigente, ele poderia chegar, mandar um dos seus serviçais e falar, vai lá, fala para aquele Jesus que eu preciso conversar com ele. E ir num lugar mais reservado, porque ele era o chefe. Ele era alguém importante ali, perante os judeus. Então assim, ele desprezou tudo isso. Você vê que o desespero da cena é imenso, né? Ele se prostra. Ele não fez questão de mostrar quem ele era ali. Não, olha, eu sou o gerentão, né? Eu que administro ali a sinagoga, dá licença, eu preciso falar com o homem aí. Ele se prostra. Ele põe de lado todo e qualquer orgulho. Por quê? Porque era algo importante para ele, a cura da filha. Então ele se prostra, e se fosse eu ali, eu já ia dar um chacoalhão nos braços de Jesus, vamos lá, meu filho está morrendo, né? Vem comigo, né? E até meio que puxando ele, né? Por quê? Porque eu queria resolver o problema. É algo que dói, né? Dói em nós também, quando é um ente querido que está sofrendo aí com dores, né? Está passando por um grande sofrimento. E qual que é a atitude de Jesus? Jesus foi com ele. Jesus viu o semblante daquele homem, Jesus se compadece e ele vai até lá. Só que assim, Jesus estava no centro das atenções, então, aonde Jesus estava, tinha uma grande multidão, pessoas querendo ser curadas ali. Então, aquela multidão o seguia e comprimia, né? O versículo aí 24, o finalzinho, né? Então, Jesus estava cercado por pessoas ali, todo mundo querendo ter um momento com Jesus. Por quê? Porque ele estava curando. Então eu entendo o desespero das pessoas, querendo uma cura física, né? E nesse interim, todo mundo apertando Jesus ali, né? Aquela situação, você já viu alguém tentando atravessar por uma multidão, né? Como que fica, né? Então, é algo que é difícil de andar, até a caminhada fica difícil. Eu imagino Jairo olhando assim, né? Vamos, eu sou meio agoniado, né? Apressado, né? Então eu já ia ficar ali em súplica ali, né? Nessa situação, né? O homem precisa andar e está todo mundo ali em torno do homem, né? Querendo falar com ele, e minha filha está lá morrendo, eu preciso fazer ele chegar na minha casa lá. E aí, algo acontece, né? Versículo 25. E estava ali certa mulher que havia 12 anos que vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou a sua hemorragia e ela sentiu que o seu corpo estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder, virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Era até uma pergunta assim que para alguns poderia soar como irônico, né? Está todo mundo apertando Jesus, quem que tocou no manto de Jesus? Né? Até os discípulos falam, vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas, quem tocou em mim? Bom, você está de brincadeira, Jesus? Nós estamos aqui no sufoco, está todo mundo em volta de nós aqui apertando. Muita gente tocou, mas ele queria saber alguém em específico.
né? E aí nós vemos o agir da fé, né? Primeiro, o agir da fé lá em Jairo, que moveu ele a tirar todo e qualquer orgulho e se prostrar aos pés de quem poderia resolver o problema, que é Jesus. E nós vemos uma fé aqui impressionante, que não precisava nem de fala, que é essa mulher. Ela estava convicta de que se ela tocasse, ela já seria curada, não precisava de uma palavra de Jesus. Ela estava com essa convicção e com essa fé, e o objetivo dela era esse. E ela já não tinha mais esperança, já não tinha mais jeito para ela. Ela já tinha passado por todos os médicos, ela já tinha gastado tudo que ela tinha. Já não tinha mais o que fazer. Às vezes esse é o diagnóstico. Olha, não tem mais o que fazer. Não tem mais jeito. E é duro ouvir isso. Quando você está sofrendo e não sabe mais o que fazer, ou alguém fala, não tem mais jeito. É isso. Esse é o pior diagnóstico. De ser dito, até por um médico. Você pode conversar com qualquer médico aí, é algo frustrante para o médico, porque ninguém quer perder, como dito também na escola dominical, né? Nós ficamos muito felizes quando a gente consegue resolver o problema. Eu, como advogado, quando eu consigo resolver o problema do meu cliente, eu fico feliz. E é bom ver aquela alegria, né? Nossa, a situação foi resolvida. Agora, quando eu chego para um cliente e falo, olha, não tem mais o que fazer. É difícil falar isso. Às vezes a voz até embarga, porque é uma situação complicada também. Não é dor física, mas é uma casa que a pessoa perdeu e vai ter que ser despejada. São situações que a gente vive na vida que não tem mais jeito. Vem essa palavra, vem essa frase, não tem mais jeito. E aí, o que eu e você fazemos diante disso? Essa mulher teve essa fé, tocou e foi transformada. E Jesus quis ouvir isso. Jesus foi paciente, foi calmo, né? E no enredo aqui, ela vai se aproximar de Jesus, né? Versículo 32, mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse, filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Jesus, ele para e dá atenção ali. Jesus, ele surpreende. Mas para Jairo, essa parada foi crucial. Por quê? No versículo 35, enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, dizendo, sua filha morreu. Não precisa mais incomodar o mestre. Não tem mais jeito. E aí eu consigo imaginar a dor de Jairo, porque ele estava tão perto de buscar a cura para a filha dele, e essa cura não chegou. É frustrante. São situações em que nós nos deparamos. E às vezes a gente questiona, até como o Jairo pode ter questionado em seu íntimo. Aonde estava Jesus que não fez o que devia ser feito? Que eu clamei tanto, eu dobrei o meu joelho, eu implorei tanto, e agora não tem mais jeito. A situação está aí, feita, é irreversível. E qual que é a resposta que Jesus deu?
versículo 36. Eu gostaria que até se você é de quem grifa a sua Bíblia, se grifasse esse versículo 36. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. É difícil. O pai acabou de ter a notícia que sua filha querida faleceu e alguém fala: olha, creia, não tenha medo, creia. E é difícil. Tem momentos que a palavra crer, ela pode perder o seu significado, que é de acreditar. Acreditar naquilo que a gente não consegue ver, que é uma saída. Talvez você esteja nessa situação. Eu não vejo saída, não tem mais jeito. Você já ouviu essa frase? Ou já pensou nessa frase? Já disse essa frase? Eu já disse essa frase. Não tem mais jeito. E isso parece que corrói a alma, né? Essa frase, não tem mais jeito. E aí a gente pensa: onde foi que eu errei? O que eu fiz para ter esse castigo, para passar por isso? A gente passa a questionar a nossa fé, passa a questionar a Deus. E tudo isso é compreensível, por quê? Porque eu sei, eu já vivi situações assim. Eu não vou ser hipócrita e falar: ah, não, você tem que crer, tapinha nas costas, né? Vai dar tudo certo. Às vezes isso não adianta. A gente precisa de mais. A gente precisa experimentar isso que Jesus falou. E é difícil, é dar um passo de fé, não ter medo. Tem situações que dá um frio na barriga, porque são transformadoras. Principalmente essas situações de luto, né? A existência da pessoa não vai mais. Você não vai ver mais aquela pessoa, não tem mais, é irreversível aquela situação. E aí vem o medo. O medo do novo. Como que vai ser a minha vida sem aquela pessoa? Assusta. Mas Jesus, ele faz um convite para a gente dar um passo de fé e superar esse medo. E crer. E o que é o crer? Abre lá comigo em Hebreus, capítulo 11. Crer é usar os olhos da fé. Né? E o que é fé? Versículo 1. Tão conhecido, talvez você tenha até ele memorizado em sua mente, né? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. É um conceito que às vezes é difícil de entender. Por quê? Porque a gente não vê, a gente está acostumado com as coisas que a gente vê. E quando não vemos saída, quando só tem diante de nós essa frase, não tem mais jeito, é o fim. Fica difícil compreender o que é fé. Mas nós precisamos buscar na nossa essência isso. Entender que Deus sempre quer o melhor. Poxa, Flávio, mas Deus queria que isso acontecesse comigo? Não chegou no fim a nossa história. Não chegou ao fim. É algo que eu sempre insisto, porque diante desse processo que nós passamos, desse processo de sofrimento, no processo de provações, as coisas às vezes ficam difíceis. Nós não enxergamos saídas. Tudo é cinza. Mas Deus sabe de todas as coisas e Deus, ele enxerga além.
E no meio do turbilhão das coisas que a gente vive, às vezes é difícil isso, eu sei. Mas nós precisamos enxergar além. Além dessa frase do não tem mais jeito. Além do obstáculo, do desafio que está à nossa frente. Esse é o convite desta manhã, porque é algo que eu preciso na minha vida. É algo que você precisa. Eu creio nisso. Porque os tempos não são fáceis hoje. Embora nós tenhamos muitas facilidades, a nossa vida é uma vida boa, mas nós somos desafiados. Às vezes os problemas estão mais aqui do que externo. E isso traz muitas dificuldades, traz grandes desafios, porque o medo ele paralisa, deixa a gente estagnado, ele nos trava, nos consome. O medo, ele é algo que petrifica. E nós não temos que deixar isso. Nós temos que dar um passo adiante na nossa fé. E olha que você já experimentou o quanto Deus é bom. Eu já experimentei o quanto Deus é bom. Mas tem hora que meus pés ficam travados. É um medo. Mas o convite é, dê um passo de fé. O convite dessa manhã, dê um passo de fé. E vá além. Vá além. E tenha no coração de que não acabou. Deus ainda não é o fim da nossa história. Deus tem algo de muito bom, muito maravilhoso lá na eternidade. Aqui as coisas vão ser ruins, nós vamos passar por dificuldades, nós vamos passar por problemas. Aqui não é o céu. Embora eu falo isso, eu tenho família, a gente quer o conforto e quer a segurança para os nossos. Mas nem sempre as coisas vão ser fáceis. Nós vamos ter desafios. E o convite é, vamos dar um passo de fé. Um passo de cada vez. Às vezes a dor é intensa, você não vai conseguir dar um salto de fé. Mas dê um passo. O convite hoje é, dê um passo. Saia de onde você está e dê um passo de fé. Eu quero encerrar com uma oração, né? E se você, assim como eu, está precisando sair do lugar, se você quiser vir aqui à frente, nós vamos orar. Se você quer realmente que Deus aumente a sua fé, que abra os seus olhos espirituais, porque os problemas são grandes, você pode vir aqui à frente. Esse é o convite. Eu já estou aqui, eu preciso muito disso. Eu sempre falo que a mensagem eu preparo, não é questão de ser egoísta, mas ela tem que começar em mim. E eu sei que nós estamos passando por tempos difíceis, onde a nossa fé está sendo provada, onde às vezes nós não vemos muita esperança por aí, no governo, né, na situação econômica. Então nós não enxergamos às vezes isso. E nós precisamos que Deus abra os nossos olhos, e eu preciso que Deus abra o meu olho de fé. Eu estou aqui. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, diante de Ti nós estamos, Pai, com os nossos corações abertos, para que o Senhor, Pai, preencha com o Teu Santo Espírito e aumente a nossa fé, Senhor. Sabemos, Pai, que o Senhor está conosco, mas às vezes é difícil enxergar, Pai, a Sua presença, porque dói, porque é sofrido, Pai. Às vezes a dor é imensa, chega a doer a alma, Pai. Não é uma dor física, às vezes a dor é física, mas nós clamamos ao Senhor, aumente a nossa fé, Pai. Esteja conosco nesses momentos em que a dificuldade é grande, é imensa, e a nossa esperança ela vai se esvaindo, Pai. Pega na nossa mão, Senhor, firma os nossos passos, que nós não estejamos paralisados pelo medo, Senhor. Retira o medo,
Que a nossa fé cresça, Pai, seja uma fé inabalável, que o Senhor firme os nossos passos, Pai. Que não é uma dificuldade, que não é esse sofrimento que nós estamos experimentando que vai nos fazer cair, Pai. Que nós possamos estar olhando as coisas do alto, Deus. Nos ajude, Pai. Nos dê essa força. No nome do nosso Senhor Jesus, Pai, é que nós clamamos. Amém.